Nós tivemos, num país vizinho, um colega da direita assassinado por um militante de esquerda. Presidente, eu te pergunto, teve uma nota do Itamaraty sobre isso? Teve uma fala do Lula ou de alguém sobre isso? Não. Sabe por quê? Porque para eles, essa é a política democrática que eles lutam. Corporal em político ladrão, vagabundo, para poder conversar com o prefeito na hora de fazer acerto, a Polícia Federal já prender. Chega de hipocrisia no Brasil. E eu gasto dinheiro lá no Paraná de emenda com Ratinho Júnior, é com fuzil, não é com câmera. Tá pro inferno. Respondendo ao nobre deputado que perguntou algum estudo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os batalhões que aderiram câmeras reduziram em 76,2% sua letalidade. E o uso de câmera corporal também reduz a violência policial, porque coíbe abusos e mais. O uso de câmeras corporais é um benefício para as próprias corporações. Há um estudo, por exemplo, do Departamento de Política de Nova York, que mostrou que o uso de câmeras corporais levou à redução de denúncias registradas contra policiais em 21%. E mais, para finalizar, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 88% da população é favorável ao uso de câmeras corporais. Então, em favor da democracia, do anseio popular e dos próprios policiais, votamos sim a retirada de pauta. E quem é contrário está indo contra os policiais, porque as pesquisas têm mostrado que a câmera corporal é importante, inclusive, para as próprias corporações. Obrigado. Presidente, primeiramente o PSD orienta não a retirada e conforme a deputada Duda citou alguns números ali, 70 e não sei quantos por cento de letalidade a menos, são 72% de vagabundo a mais, né? Porque pode ter certeza que deixaram de matar vagabundo. Uma falha grave da polícia nesse sentido, porque vagabundo bom é vagabundo morto. Esse tipo de câmera só serve para inibir o policial. O policial, aconteceu isso com o Cabo Santana. O Cabo Santana, preocupado em não arrumar uma bronca, preocupado em não dar um tiro num vagabundo, quase morreu. Quase morreu. Tava com a arma na mão, teria que ter dado um tiro na barriga daquele vagabundo e no outro que tava filmando para largar a mão de ser sem vergonha, porque induz o cara, ó, trabalhador. Agora eu quero ver o pastor Henrique vir falar aqui que esse cara é trabalhador, que é gente boa, que a polícia foi ruim com ele e ele era inocente. Agora esse morador vagabundo que ficou filmando lá e outros, muitos moradores vagabundos que defendem criminosos, tem que ir pro mármore do inferno também junto. Por quê? Porque tirou a atenção do policial, o policial quase morreu. Eu vou falar, fosse com outros policiais, o Cabo Santana agiu perfeitamente, tanto que eu tenho aqui uma moção de aplausos para ele e vou pedir para o governador e para a Comissão de Promoção de Praças que ele receba a medalha de sangue, que é a maior honraria da Polícia Militar, e seja promovido a sargento por bravura, porque perseguiu, perdeu-se dos seus companheiros, né, e não desistiu em nenhum momento, mostrou ser corajoso. E aqui o pastor veio falar de um policial que matou um vagabundo aí, um morador de rua, mas em nenhum momento abriu a boca para defender o Cabo Santana, que tomou um tiro no pescoço, defendendo a sociedade. Sábado eu conversei com o Derrite, esse vagabundo que atirou no Cabo Santana fez uma senhora ajoelhar falando que ia matar ela para tomar o celular. Essa mulher tá apavorada e ainda, né, por pouco não morreu, visto que esse vagabundo mostrou do que ele é capaz. Câmara corporal em político ladrão, vagabundo, para poder conversar com o prefeito na hora de fazer acerto, a Polícia Federal já prender. Chega de hipocrisia no Brasil. E eu gasto dinheiro lá no Paraná de emenda com Ratinho Júnior, é com fuzil, não é com câmera. Ah, pro inferno. 10 minutos para a apresentação da questão de ordem para a deputada Duda Salabert. Obrigado, presidente. Está na pauta da reunião três requerimentos. Moção de louvor ao ex-presidente e agora preso Jair Bolsonaro. E eu apresentei uma moção de louvor ao deputado federal
Deputada, a senhora não está apresentando a sua questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Não, Vossa Excelência tem que apresentar a questão de ordem. Aqui a gente fala... Não, a senhora não está. A senhora está citando Jair Bolsonaro, a senhora está citando fatores que não estão relacionados. Atente-se à questão de ordem. A questão de ordem é, na pauta da comissão, há 3 requerimentos referindo-se a moções de louvor ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu protocolei um requerimento. Deputada, nós estamos na reunião de projetos. Se a senhora quiser discutir a reunião de requerimentos, a senhora discute na reunião de requerimentos. Não, é uma questão de ordem em relação à reunião, presidente. Ele não. Essa reunião trata sobre projetos. A senhora está mencionando requerimentos que serão votados na segunda reunião. A senhora permanecerá com o seu direito à questão de ordem na segunda reunião. Mas eu tenho que terminar, é atinente. Essa questão de ordem não é atinente a essa questão de ordem, presidente. Tem que terminar a questão de ordem. O senhor concedeu a questão de ordem. O senhor autoriza a questão de ordem e retira. Então, retomando. Há 3 requerimentos de moção a louvor ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu protocolei um requerimento de moção a louvor ao deputado federal Nicolas Ferreira por ter favorecido a justiça brasileira ao acelerar o processo. Deputada, nos termos do artigo 175, inciso 1 do regimento interno, os deputados não poderão desviar da questão em debate. Peço a Vossa Excelência que se atenha ao tema da proposição em apreciação. Não, a senhora não. A senhora está meramente utilizando para fazer um discurso aqui que não tem relação com a sua questão de ordem. Eu acho que é muito fortuito esse momento agora, porque eu queria falar justamente sobre essa saída, né, do Brasil da aliança Aliança Internacional em memória do Holocausto. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, presidente, eu comecei... Já tem tempo que eu me pergunto, né? Como que os alemães, nos anos 30, aceitaram que o regime totalitário chegasse às proporções a que ele chegou e as atrocidades fossem cometidas da forma como foram, tornando-se um dos momentos mais negros da história da humanidade? Como que pessoas comuns, pais, mães de família, pessoas que trabalham, avós, aceitaram aquelas atrocidades? E uma pergunta que durante muito tempo não teve resposta, agora a gente consegue encontrar a resposta dela analisando o que está acontecendo no Brasil. Capitaneada pela esquerda e por uma imprensa que faz questão de esconder a verdade da população, nós temos hoje, presidente, uma parcela da população brasileira que aceita o que está acontecendo, que aceita prisão de pessoas inocentes, prisões preventivas que nunca terminam, inquéritos ilegais, que aceitam uma pessoa ficar 10 dias presa numa solitária para que ela falasse exatamente o que esse sistema repressor queria ouvir, que aceita ameaças a pai, esposa e filha de um assessor de um ex-presidente para que ele delatasse exatamente o que o ditador quer ouvir, que aceita determinação de prisão de jornalistas porque eles falam ou questionam o que esse sistema não quer ouvir, que aceita busca e apreensão na casa de parlamentares democraticamente eleitos porque eles questionam, porque eles falam o que esse sistema não quer ouvir, que aceita a morte de um prisioneiro político, mesmo com a PGR soltando parecer para sua liberdade, que aceita que hoje nós tenhamos juiz exilado fora do Brasil, jornalistas exilados fora do Brasil, parlamentares exilados fora do Brasil porque eles questionam, porque eles não aceitam o que está acontecendo. Então, essa pergunta de como que a Alemanha chegou naquele nível de atrocidade está sendo respondida aqui no Brasil, com atos da esquerda. Presidente, na minha primeira fala, esse ano, na nossa primeira sessão que eu participei, eu disse: o caminho que o Brasil estava tomando ia trazer repercussões danosas, extremamente prejudiciais para a nossa nação. O Brasil se distanciando do mundo democrático, o Brasil se tornando cada vez mais totalitário, a perseguição, a censura. Dito e feito. Então eu escuto alguns colegas, que eu considero até pessoas razoáveis, sensatas, dizendo a culpa do tarifaço e que a direita celebra o tarifaço. Meu amigo, preste atenção no discurso da esquerda. Eles estão amando o tarifaço. Eles estão vendo essa briga com os Estados Unidos como o único trunfo político para poder resgatar um pouco da aprovação de um presidente moribundo que eles tinham. Ressuscitaram, eles amaram isso. E não só amaram, meu colega, eles estão fazendo questão de escalar.
Preste atenção em todas as falas do Lula, em todos os gestos desse governo. Eles querem escalar, eles querem tarifaço de 100%, eles querem ser expulsos da União Europeia, de qualquer tratado, para poder, primeiro, colocar o Brasil na miséria, que é o grande sonho deles, e se juntar a países totalitários, que também é o sonho deles. Ficam querendo colocar a culpa na direita. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se nós estivéssemos nos anos 30 e pessoas corajosas na Alemanha nazista erguessem sua voz para falar contra Hitler, eles seriam traidores da soberania alemã? É isso, eu te pergunto. Seriam eles traidores da soberania alemã se eles se erguessem para falar contra Hitler? Não! Seria uma minoria sensata que está tentando acordar aquela nação para o que vai acontecer. Hoje no Brasil é isso que tem. Tem algumas pessoas que ainda têm a coragem, porque falar alto no Brasil hoje é prisão, Farrur. Falar contra o Alexandre de Moraes é prisão. Mas graças a Deus ainda tem alguns com coragem para fazer isso. Não tem ninguém achando bom com o que está acontecendo. Nós estamos avisando, o caminho que o Brasil está indo é o caminho da miséria, é o caminho da tortura, da ditadura, da censura, da perseguição, que já está acontecendo. Não é um futuro distante, não, já está acontecendo. Nós tivemos, num país vizinho, um colega da direita assassinado por um militante de esquerda. Presidente, eu te pergunto, teve uma nota do Itamaraty sobre isso? Teve uma fala do Lula ou de alguém sobre isso? Não. Sabe por quê? Porque para eles, essa é a política democrática que eles lutam. É a exterminação de quem pensa diferente. Foi assassinado um pai de família com um tiro na cabeça e não houve uma linha do governo brasileiro. Uma! Mas quando o Hamas é atingido por Israel, toda a esquerda se mobiliza para proteger aquela desgraça demoníaca. É impressionante. Nesse domingo, nós tivemos um avião sancionado também pela Lei Magnitsky. Um avião que foi sancionado da Rússia. Sabe por quê, colegas? Porque ele leva armamento para Venezuela, para Cuba, para Coreia do Norte. Porque ele leva drogas para essas narcoditaduras e pousou no Brasil. Brasília, 8 horas da manhã, domingo. Veio fazer o quê aqui? O que um avião que leva droga, dinheiro sujo e arma para ditador vem fazer no Brasil? Que democracia é essa que eles tanto falam que estão defendendo? Que soberania é essa, pelo amor de Deus? Que soberania é essa, onde nós temos que trazer um membro do Partido Comunista Chinês para censurar a nossa nação? Alguém me explica? Que soberania é essa? Que a única vontade, as únicas decisões que são realmente do Estado Democrático de Direito vem de uma pessoa que tem uma caneta e não foi eleita. A gente tem que dar um ponto final nisso. Talvez não goste da forma que nós falamos e nos rotule de extrema direita. Hoje nós somos os alvos, amanhã será você. Talvez nós temos uma percepção de urgência mais aguçada do que o centro do Congresso, ou de que uma maioria da população, mas a gente sabe onde essa história termina. Tivemos aqui nessa comissão uma das audiências públicas mais escandalosas da história brasileira, e não teve uma fala no Jornal Nacional e nem na Globo. Uma fala, uma linha sequer. Totalmente ignorado. Aí sabe o que eu acho curioso, presidente? Um assessor, sob coação, intimidação, ameaça, fez 5 versões diferentes de delação, sem apresentar prova alguma, e é o bastante para prender o Bolsonaro. Do lado de lá, um assessor, com provas, ameaçado e intimidado para que ele não denunciasse, denunciou Alexandre de Moraes, apresentou 7 gigabytes de prova, e não saiu uma linha na imprensa, e o Alexandre de Moraes manda bloquear as contas dele, e quer que esse cara seja preso. Qual é a diferença desses 2 assessores? Alguém pode me explicar? Porque até agora eu não entendi. Um foi ameaçado para falar exatamente o que o Moraes queria ouvir. Trocou a versão várias vezes. Tem áudio dele, vazou, onde ele fala que ele foi forçado a falar aquilo. Mas aí vale para prisão. No caso do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro já deu várias entrevistas, apresentou vários relatórios, deu todas as provas, botou print da chefe de gabinete do Alexandre de Moraes brincando em prender pessoas inocentes.
2018 ela postou que não gosta do Lula. Prenda! Prenda essa pessoa, que absurdo! 2018 ela postou defender a Constituição não é golpe. Prenda! Pelo amor de Deus! Isso é normal! A gente tá aqui brincando de casinha! Esse Congresso foi dissolvido! Qualquer um que fala alto aqui é busca e apreensão da sua casa, rapaz! Quem você acha que é pra questionar o Moraes? Pelo amor de Deus! A gente vota alguma coisa ali na canetada, vai lá e derruba! Então fecha isso aqui! Assuma que é uma ditadura logo! Para de tirar tempo da gente sair das nossas famílias pra vir aqui brincar de casinha! Nunca na história do Brasil foi tão importante deputados e deputadas com coragem como agora. Você foi colocado em inquérito, presidente. Eu também fui colocado e vários aqui. Nos prendam, mas nós não vamos parar de lutar pelo nosso país. Em 3 de agosto, milhões de pessoas foram para as ruas. Não foram para apoiar Bolsonaro. É porque elas não aguentam mais o que está acontecendo e sabem que o Brasil está quase uma ditadura completa. O Brasil é refém. Ninguém está lutando para colocar o Brasil refém dos Estados Unidos. O Brasil é um refém do mal hoje. O Brasil é um refém do crime organizado. O Brasil é refém de um ditador que saiu do controle, que até o STF admite que não consegue controlar mais. Agora vamos ficar em silêncio. Vamos ficar quietinho, porque talvez assim nós não seremos devorados. Covardes. Cadê as pessoas de coragem para lutar pelo nosso país? Nós temos no Senado 41 assinaturas. Maioria querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Por que o Alcolumbre não pauta? Não é democracia a vontade da maioria? Eu não consigo entender, presidente. Porque a definição é a vontade da maioria, o governo do povo. Por que não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes? O Brasil precisa virar essa página. Para concluir, presidente. O Brasil precisa virar essa página. Nós somos vistos hoje pelo mundo como um país que abandonou a democracia, abandonou a liberdade, um país que está exportando facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, que lava dinheiro para Hamas, que tem um líder que grava vídeo apoiando Lula. Agora vai querer culpar a direita com as cagadas que a esquerda vem fazendo no nosso país ao longo das últimas décadas? Hipócritas, verdadeiros hipócritas. Então eu só tenho uma coisa para me orgulhar, a caminhar ao lado de pessoas que eu sei que estão dispostas de ir até o fim para defender essa nação, que não ficam pousando de isentões em cima do muro para ficar como superior, que entende a gravidade da situação que a gente vive agora. E se um dia a gente compartilhar uma cela, com cabeça erguida, pior é para essas pessoas que baixam agora a cabeça, sendo subservientes para essa ditadura. Obrigado, presidente.